Olá, amigos da Associação Espírita Caridade, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse trabalho de atendimento espiritual aos encarnados. Aqui, todas as segundas-feiras, às 20 horas, é trazida uma exposição com assuntos que se interligam numa sequência lógica para nosso esclarecimento a respeito de todas as problemáticas que fazem parte das nossas vidas, das nossas trajetórias, porque quanto melhor nós conhecermos o mecanismo, como funcionam, por que acontece, melhor poderemos lidar com esses desafios que tocam a todos nós. O nosso trabalho é composto de 6 módulos. O primeiro, nascimento, vida em família, dependência química, depressão, obsessão e o temor da morte. Hoje, então, estamos iniciando o modelo 3, roteiro 1, dependência. E vamos, por algumas semanas, falar sobre essa problemática que tem ceifado a oportunidade de tantos companheiros nossos que se deixam levar pela sua fraqueza, pelo desconhecimento e por influenciações perniciosas de irmãos menos esclarecidos, encarnados e ou desencarnados, né? Então, essa dependência que vamos falar, nós sabemos que o nosso tempo é pequeno e que não temos condições de falar sobre todas as nuances que gostaríamos dessa problemática, mas apenas que possamos apontar caminhos, trazer algum alerta a todos nós que conhecemos ou temos em nossas famílias, em nossa convivência, ou mesmo nós que por vezes estamos tentando sair de uma situação como essa. Sabemos que a dependência de drogas ou de qualquer outras substâncias que nós vamos aqui trazer, ela nos causa uma prisão, uma escravização e que é muito difícil sair dela, porque quando nós estamos praticando alguma atividade como essa, em que nós nos locupletamos de substâncias que nos trazem essa sensação essa ilusão dessa sensação de prazer, de bem-estar, que dura muito pouco tempo em proporção aos malefícios que nos causam, temos companhias espirituais que nos influenciam e que também se aproveitam dessa situação enquanto nós estamos utilizando essa substância. Amigos espirituais, ou talvez não possamos chamar de amigos, né, mas companhias espirituais que também buscam essas sensações, criaturas que foram usuários em vida na carne e que ao desencarnarem continuam tendo aquelas necessidades por ainda estarem muito ligados à matéria, eles também nos procuram para nos levar a continuar utilizando-se dessas substâncias e para que eles possam também usufruir daquela sensação, já que eles estão desprovidos de um corpo físico onde não conseguem mais buscar satisfazer as suas necessidades. E por vezes não têm a força, não têm a vontade suficiente para deixar essa necessidade tornar-se um passado, libertarem-se dessas correntes. Isso nós estamos falando como um alerta, porque por vezes esses espíritos voltarão a reencarnar e no período da infância, onde é mais fácil de nós conseguirmos ensinar, reeducar esses espíritos, nós temos que aproveitar para fortalecer a vontade nesses espíritos, essa educação moral para que eles, quando despertarem na adolescência, não se deixem cair novamente nessas viciações. Viciações essas que, quando somos adolescentes, o nosso córtex pré-frontal ainda não está amadurecido, então o adolescente ele é mais impulsivo, ele não tem medo pela falta de maturidade dessa parte física do cérebro, ele é impetuoso,
e gosta de sensações novas e diferentes, sempre achando que conseguirá parar de fazer aquele ato assim que quiser. Muitos de nós dizem: quando eu quiser eu consigo parar. E quando for realmente tentar, vai descobrir que não é tão fácil. Então, fico alerta para que nós observemos as nossas crianças, nossos adolescentes e que possamos fortalecer essa moral neles, porque às vezes os pais entram em mecanismos de defesa, de negação, de repressão, quando não querem encarar a realidade, não têm a força suficiente para perceber que pode estar adentrando em suas casas, em seus lares, entre seus amores, uma situação dessa, que é muito forte e dolorida. Nesse módulo 3, nós vamos estudar. Hoje vamos ver o que é dependência química. E nas semanas seguintes vamos aprofundar na questão do álcool, que é uma droga, causa dependência, apesar de ser lícito. Vamos também falar sobre a contribuição do centro espírita, a ação das drogas no organismo, a família e drogas e o que fazer. Que não adianta nós conhecermos, sabermos como funciona a ação no organismo que faz a casa espírita, mas nós também vamos ter essa exposição onde vamos ter um alento, o que podemos fazer e o que não podemos, não devemos fazer. O que é então a dependência química? Alguns tipos de drogas que nós vamos falar nas próximas semanas serão álcool, crack, maconha, cocaína. Claro que sabemos que existem hoje infinitas variações de substâncias sintéticas derivadas dessas mesmas ainda, mas que a nossa conduta vai ser a mesma. Então, a dependência química é qualquer relação de uma pessoa com um determinado elemento químico em que a pessoa não consegue, não pode ficar sem esse elemento químico e que ela perde o controle sobre o mesmo, sobre essa droga, que pode ser uma medicação, né? Muitas pessoas que ficaram muito tempo dependendo da morfina, por exemplo, não conseguem mais ter esse controle, não conseguem mais se libertar disso. O álcool, que hoje é tão utilizado como forma de confraternização dentro de eventos e reuniões sociais, como se fosse muito inofensivo, mas nós vamos verificar que por vezes não é tão inofensivo quanto parece, apesar de não ser uma droga proibida pelas autoridades. E tabaco também, apesar de muitas pessoas ser lícito também, e muitas pessoas terem a noção de quão mal faz ao nosso organismo, provocando inclusive doenças fatais que nos levam à morte, mas que a dependência é de uma forma que a pessoa não consegue se libertar. E essa dependência química vai causar então a dependência psicológica, que é aquela necessidade da substância para atingir uma sensação desejada. Então, por vezes, pessoas que querem parar de fumar, por exemplo, acabaram lançando mão de cigarros eletrônicos que vêm com vapores de uma substância que acabou sendo descoberto que também era nocivo, então já não é mais tão difundido. Mas psicólogos e terapeutas indicam que a pessoa que quer deixar de fumar, que fique segurando um palitinho de cenoura, de pepino, ou seja lá qual legume, para que fique com aquela ilusão do gesto, porque já existe aí uma dependência psicológica, um hábito que faz parte da pessoa de uma forma muito forte. E também a dependência física, que é a adaptação do organismo da droga com os sintomas opostos quando a droga não é usada. Então, algumas pessoas que têm o desejo de se libertar de drogas pesadas acabam tendo que fazer todo um tratamento, por vezes com internação hospitalar, porque não pode, o organismo já está tão dependente que não pode deixar de usar de um momento para o outro. É preciso fazer uma readaptação do organismo para se libertar daquela substância sem
sem prejuízos ainda maiores. Perdão. Então, a dependência química é uma doença que se instala rapidamente, conduz à morte. Então, para nós espíritas, entendemos que seja um suicídio indireto. E quando nós nos damos conta e nos conscientizamos que queremos dar um passo na direção de nos libertarmos dessas dependências, nós temos que romper definitivamente com esse hábito, com essa substância. Então, não basta diminuir a quantidade, não basta diminuir a frequência, é necessário abstinência total. Então, algumas pessoas, mas eu fumava 2 carteiras de cigarro, agora eu fumo meia carteira de cigarro por dia. Então, é claro que nós imaginamos que os efeitos nocivos ao organismo vão ser um pouquinho mais suavizados, mas isso é um paliativo, é uma ilusão. A pessoa está entrando num mecanismo de defesa aonde está se enganando. Nós temos que romper e procurarmos esse suporte para conseguirmos atingir esse objetivo desse rompimento com essa droga. Temos que buscar esse suporte através da nossa moral adquirida, da nossa maturidade. Nós temos que ter essa força de vontade e sabemos que é suficiente. Não existe vontade fraca. Apenas nós temos que saber exatamente o que nós queremos e ter esse direcionamento, porque a vontade é a potência mais forte que o ser humano tem. Então, se nós direcionarmos e tivermos um objetivo real, estarmos determinados, a vontade vai prevalecer. Por vezes é necessário que tenhamos um suporte também médico, se a droga já se instalou em nosso organismo físico de forma que precisamos de um tratamento gradual para essa faxina física que vamos fazer. Então, o que são as drogas? Então, originalmente, é toda substância ou ingrediente utilizada na farmácia ou na química. Atualmente também é chamada de droga a substância entorpecente alucinógena, excitante. Então, toda substância tem uma função benéfica. Os remédios todos são benéficos, desde que sejam utilizados de uma forma correta, na quantidade e frequência corretos. Se nós utilizarmos qualquer tipo de medicamento com abuso, vamos causar desequilíbrios indesejados no nosso organismo. Essas drogas, quando inaladas, ingeridas ou injetadas no nosso organismo, alteram suas funções. Então, quando o médico receita uma medicação para a gente, ele vai dar certinha a quantidade, a forma de tratamento adequada para o nosso caso, para que tenham essas alterações de forma a suprimir um mal que está acontecendo, alguma enfermidade que está se instalando ou já está instalada em nosso corpo. E essas alterações vão ser para restabelecer a nossa saúde, sendo que álcool, fumo ou substâncias alucinógenas são drogas que são utilizadas de uma forma irresponsável, apenas para causar aqueles efeitos colaterais que nós ficamos lá na bula dos remédios cuidando para que não venhamos a ter, né? Que são essas alterações no nosso organismo que causam alucinações, delírios, essas sensações que parecem ser boas. Algumas nem causam sensações boas, mas por alguma razão que nós vamos estudar em outras instâncias, a gente acaba procurando. Então, lá nas antigas civilizações, nós temos até programas de história na televisão que trazem documentários sobre as antigas civilizações que trazem que os sacerdotes, feiticeiros utilizavam-se de
alucinógenos para entrar em contato com os espíritos, né? Então, já naquela época se sabia que aqueles alucinógenos, se fossem mal utilizados ou utilizados em grandes quantidades, poderiam ser perigosos. Então, eles eram utilizados com cuidados e já tinha uma preocupação daquelas civilizações, que eram civilizações bastante adiantadas em relação inclusive à espiritualidade. Existia um cuidado com quais pessoas eles iam compartilhar essas substâncias, e esses rituais eram rituais assim mais para iniciados, como se falava, né? E também em situações importantes, em grandes celebrações, em momentos importantes das culturas deles. Os fatores que levam uma pessoa a se drogar, falando agora na nossa atualidade, são diversos. Tem o fator psicológico, que daí vai entrar a personalidade da pessoa. Quando falamos em personalidade, nós entendemos que, como falamos lá no início da nossa exposição, que nós somos espíritos milenares e que por vezes já trazemos essas tendências ao uso de entorpecentes, de outras substâncias, de outras existências, e que por vezes vamos sempre recorrendo naqueles erros até que um momento conseguimos então nos libertar. Então isso nós podemos colocar aqui na conta da nossa personalidade, que nós já viemos com uma tendência. Dentro dos fatores psicológicos está também a imaturidade, que nós também já mencionamos alguma coisa a respeito dos adolescentes, que ainda não têm a maturidade física do cérebro e por isso tem mais ousadia nas suas atitudes, menos medo, e que por vezes pessoas que já não é o caso da imaturidade apenas física, mas que é uma imaturidade espiritual e moral mesmo, que a pessoa não está ainda buscando essa sua evolução, ainda não encontrou o seu lugar no mundo, ainda não está despertando para essa filosofia da vida. Conflitos. Quando sofremos muito, passamos por uma existência muito árdua, situações muito pesarosas, nem sempre encontramos o apoio necessário quando precisamos, nem todos têm a felicidade de estar em contato com a doutrina espírita ou outra doutrina que traga Deus ao nosso coração. Muitos de nós sentem-se perdidos, isolados, com problemas que parecem ser maiores que nós mesmos. E isso é uma porta para essa fuga perigosa que são as drogas. E fugas, né? O nosso roteiro aqui fala desses 4 fatores psicológicos, e fugas, conflitos, imaturidade, personalidade, todos eles podem estar juntos no mesmo indivíduo. Temos também o fator sociológico, que são as influências do meio que acontecem muitas vezes com os nossos jovens ou com a situação social das pessoas, as convivências, as amizades, influências perniciosas por vezes. O fator congênito. A mãe, que é usuária de algum desses elementos, passa a predisposição para o filho. Hereditariedade, quando herda geneticamente a predisposição física. A sociedade. A prática de rituais sociais e religiosos onde são utilizadas substâncias entorpecentes ou estimulantes, lícitas ou ilícitas. E aqui nós vemos as nossas convenções sociais, as festas de família, os almoços de domingo, os aniversários, as celebrações, sempre regadas a comida, por vezes a comida em excesso,
alguma bebida alcoólica por vezes, as grandes celebrações, aí tem brindes, né? Então, aí são muito sutis. A ideia é muito sutil de que nós temos que sempre estar com um copo, né? Se nós abrirmos lá Facebook, Instagram, vamos ver muitas fotos de pessoas colocando ali a sua taça bem linda, bem atrativa, com borbulhas e tudo mais. Então, são práticas que estimulam desde muito jovem o consumo de bebidas e incute a ideia de que momentos bons, momentos importantes devem ser em volta de uma mesa farta e de algum brinde, alguma bebida. Nós vemos também notícias bastante tristes de celebridades famosas que se reúnem em festas luxuosas regadas a muitos entorpecentes, muitas drogas que giram livremente. E isso traz uma ideia para aqueles que admiram essas pessoas por sua notoriedade artística, aqueles que admiram a arte dessas pessoas, que pode ser muito bela, dependendo de quem está assistindo, gostar ou não, mas pessoas que são ícones da mídia, dando esses exemplos infelizes de que as festas dessas pessoas que frequentam são regadas sempre a muita droga. Isso acaba trazendo uma imagem equivocada de que sucesso, de que momentos especiais tem que ter esses componentes que são muito infelizes. Então, quando nós falamos em espiritismo, nós não temos como ser coniventes com essas imagens que tentam ser impostas pela sociedade, porque as drogas, elas liberam componentes tóxicos que, além de prejudicar o nosso organismo físico, elas ficam impregnadas no nosso perispírito. Nosso perispírito fica intoxicado por essas substâncias. Quando nós formos desencarnar, que encerrou a nossa passagem aqui nessa existência, o nosso perispírito vai estar carregado dessas substâncias, vai estar maculado. Nós vamos sentir a falta dessas substâncias, vamos querer ficar procurando alguém que seja também uma pessoa que também seja fumante, uma pessoa que também tome a sua cervejinha, e vamos ficar ali próximos dessa pessoa para aspirar aquelas substâncias que vão estar fazendo muita falta na nossa erraticidade. E quando reencarnarmos, vamos estar com aquela predisposição física para sermos novamente usuários dessas substâncias, que é o que a ciência hoje detecta. Essa predisposição física detectada pela ciência hoje nada mais é que isso. Nós passamos pela erraticidade sem nos libertarmos. Nós desencarnamos viciados e vamos reencarnar com essa predisposição, até que em uma bela manhã de sol, estou brincando, mas até que um dia nós vamos conseguir nos livrarmos desse vício, e aí vamos conseguir ter uma trajetória muito mais tranquila, porque nós não queremos nos tornar aqueles a quem nós estamos sempre tentando evitar, que são os espíritos desencarnados que ficam em nosso torno, tentando nos influenciar para que façamos coisas que nossa consciência diz para não fazer. Nós não queremos ser aqueles que, quando hoje encarnados, estamos tentando parar de fumar, e aí quando nós ficamos um tempo sem fumar, fica aquela influenciação nos tentando, nos influenciando para que nós voltemos a fumar, e nos torna a tarefa muito mais difícil. Nós não queremos nos tornar esses espíritos, nós queremos sempre ser melhores,
sempre ser aquele que ajuda, que auxilia. Ninguém acorda de manhã pensando, eu quero ser uma pessoa que prejudica o próximo. Nós sempre temos vontade de ser aqueles que conseguem estender a mão e ajudar alguém que está no degrau de baixo a subir o degrau que estamos. Nós sempre sentimos felicidade quando alguém diz obrigada. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Tem coisa melhor que isso? Nós nos sentirmos úteis? Então, quando nós nos deparamos com alguém assim já em idade avançada, que está pensando, eu tinha vontade de parar de fumar, ou eu tinha vontade de parar de beber, mas agora já estou velho, nem adianta mais. Não, adianta sim, porque se nós conseguirmos, mesmo em idade avançada, mesmo que nós estejamos deixando de praticar um ato equivocado, de prejudicar o nosso organismo, já sem tempo de se recuperar por uma enfermidade ou qualquer coisa que seja que impossibilite, nós já vamos desencarnar em outra condição. E quando voltarmos em uma próxima reencarnação, já será muito diferente, já será muito mais fácil, já estaremos muito mais fortes nos nossos propósitos de melhorar. Para nossa reflexão e já nos encaminhando para o fim da nossa conversa, sem a conscientização de que temos um problema, sem procurarmos entender que somos espíritos imortais, sem um mínimo de entendimento sobre reencarnação, será com certeza bastante difícil para nós todos sairmos do atoleiro da viciação. Então, meus queridos amigos, que bom que estamos aqui tendo essa fonte de saber que é a doutrina espírita e que nós possamos todos estar cada vez mais esclarecidos e preparados, que possamos compartilhar essa exposição para que chegue ao máximo de irmãozinhos possíveis que possam ouvir esses alertas, que possam se interessar cada vez mais pela doutrina e buscar esses conhecimentos que podem fazer a diferença na vida de muitos dos nossos companheiros. Então, que fiquemos todos com muita paz e até a próxima segunda-feira.